Fala galera, aqui é o professor Rafael Medeiros e aqui você vai encontrar muito conteúdo, tá? Dentre eles, vocês vão encontrar muitas resoluções de questões de vários vestibulares do Brasil, inclusive do Enem, tá? Fica com essa resolução aí. O gráfico que melhor descreve a aceleração de um objeto de massa 100 gramas e tamanho compatível de um crustáceo, inicialmente em repouso, de 1,2 milissegundos até um instante, imediatamente após receber o golpe desse crustáceo, Então vamos lá. Ele coloca um dado aqui antes, né, ó, que diz que a lagosta boxeadora é um crustáceo de cerca de 10 centímetros de comprimento e ele é considerado um dos animais mais fortes do mundo. Ele diz assim, ó, sendo capaz de dar um golpe muito forte e muito rápido em suas presas. Esse golpe é capaz de quebrar o vidro de um aquário, dificultando a sua criação em cativeiro. A figura mostra os dados desse golpe em função do tempo. Aí ele mostra o gráficozinho e ele quer saber qual desses gráficos representa a aceleração, sabendo que, ele diz assim, ó, ele está inicialmente em repouso e ele diz assim, ó, o gráfico que melhor descreve a aceleração de um objeto de massa 100 gramas e tamanho compatível com o do crustáceo, inicialmente em repouso, de 1,2 milissegundos até um instante imediatamente após receber o golpe desse crustáceo. Ele diz que o intervalo de tempo desse golpe, isso é um dado lá na questão, ele diz que esse intervalo de tempo, ele diz assim, ó, ele dá um golpe muito rápido, ou seja, é um intervalo de tempo muito curto em que vai acontecer essa aceleração. Ele quer saber qual gráfico vai representar isso, ó. Aí tem um gráfico aí na letra A, ó, mais ou menos aqui em 1,2 segundos, que seria aqui um trecho, abre a tela aí para mim, seria mais ou menos um trecho aqui assim, né, ó, a aceleração. Eu vou ter que analisar só um módulo do que aconteceu, tá? Eu não tenho como vislumbrar algo diferente disso, né? Só que ele representa aqui, ó, considera a colisão entre o crustáceo e o objeto como totalmente elástica e que a força é integralmente transferida ao alvo. Desconsidere a resistência da água nesse momento. Aí as alternativas que a gente tem, ó. Letra A, um golpe aqui mais ou menos 1,2, né, ó, provocando uma aceleração muito grande, ó, 5.000 metros por segundo ao quadrado. Uma outra, a aceleração aqui representando aí um pico de aceleração aqui em mais ou menos um trecho também aqui no mesmo local, mas uma aceleração aqui com um módulo, né, entre 400 e 500 metros por segundo. Aqui ele mostra um pico, mas aí ele dá um pico aqui e mantém esse valor. Não faz sentido manter esse valor, tá? A gente tem um pico em que a gente tem esse valor acontecendo, depois ele vai a zero. A letra D segue o mesmo padrão, né? A gente dá esse pico aí de aceleração, ó, ele dá uma aceleração, depois ele zera isso, ó, e isso não faz sentido, a gente tem só aquele pico ali. E a letra E, que representa ali, ó, um pico, mas um pico com um intervalo em milissegundos maior. Só que aí ele mostra isso acontecendo ali mais ou menos em 1 segundo, né, ó, aqui também mais ou menos em 0,5. E o próprio texto, ele vai falar ali, gente, ó, ele diz aqui, ó, cadê o gráfico? Tá aqui o gráfico, ó. Ele mostra qual foi o gráfico da força. Se esse é o gráfico da força, então a força aplicada, gente, ela teve um pico aqui lá em mais ou menos 1,2, que é assim que ele fala, né, ó. Teve um pico aqui, ó, que vai lá próximo de 500 newtons, ó. Como é que eu vou saber qual é a aceleração provocada em valor? A gente fez uma avaliação qualitativa, né? Tem que ser um pico desse aqui, ó, certo?
Agora, em termos de valor, só tem um gráfico que me dá esse pico, que é aquele gráfico ali, certo? Ó, da letra A, né? Ó, é o único gráfico, certo? Único gráfico. Só que ele mostra dois gráficos, mas um valor está aparecendo negativo e o outro valor está aparecendo positivo. Será que faz sentido ser positivo ou negativo? Como é que seria isso? Tem uma coisa que pode ajudar você aqui a tirar essa dúvida. A massa era de apenas 100 gramas. Veja só como você pode tirar essa dúvida. A massa ela é de apenas 100 gramas. Ó. Como os valores estão diferentes, pode ter uma coisa na questão. Ah, ele bateu, recebeu uma força no sentido oposto. Você podia ser levado a pensar nisso? Ó, nessa questão você podia eliminar isso. Por quê? A massa ela é de 0,1 kg. Repito, óbvio que qualitativamente a letra A já representaria esse pico aqui. Beleza? Tranquilo. Mas a gente supondo aqui, ó, que está dando quase 500 newtons e a pessoa na hora se enrolou e quer ter certeza do valor, aí tudo bem, você podia fazer, ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, a massa é 0,1, a aceleração seria 500 dividido por 0,1, o pico de aceleração foi de 5.000 metros por segundo ao quadrado. Tá, aí se você fizesse isso, se a aceleração teria que ser 5.000, aí você tirava essa dúvida. Repito, a avaliação qualitativa já chegava na alternativa correta, beleza? Mas se quisesse calcular, estava valendo aí também. Ou seja, tinha que ser a letra A de todo jeito, mesmo numa avaliação criteriosa que seja algébrica. Então, a letra A seria a alternativa correta para essa questão. Beleza? Gostou dessa aula? Quer aprender mais física comigo? Você pode comprar o nosso curso, tá? A gente tem um link aqui nesse próprio vídeo. Vocês também podem me seguir lá no Instagram, @Prof. Rafael Medeiros. Aproveita para seguir o canal, curtir e compartilhar, tá? Quer ser aprovado? Vem fazer parte desse curso.